Meus irmãos e minhas irmãs, a paz Senhor Jesus. Antes de deixar com os irmãos mais um áudio, pediria aos irmãos que se inscrevam no canal, que ativem o sininho de notificação e curtam os vídeos. Muitas das vezes no deserto vem o cansaço da batalha, que o irmão ou a irmã que está buscando a restauração não consegue encontrar forças para poder orar, para poder buscar e lutar ali pela sua família. Isso é comum de acontecer, irmãos. Eu tenho um texto da Bíblia que eu gosto muito de guardar esse texto no meu coração, quando Davi ele perde a sua esposa, os seus filhos ali e os seus valentes também. Eles vão para uma guerra, deixam as suas famílias numa cidade chamada Ziclag. Esse texto, se eu não me engano, fica em 1 Samuel capítulo 30. E quando eles retornam dessa guerra, essa cidade foi saqueada pelos amalequitas e eles levaram a família de Davi e levaram a família de seus homens também, do seu exército. E eles entram num desespero muito grande. Davi consulta ao Senhor e Davi resolve ir com esses 600 homens atrás do exército amalequita. Porém, a palavra fala que desses 600 homens, eles tinham acabado de chegar de uma guerra e chegaram em seus lares, né, na cidade onde estava a sua casa, com as suas esposas e filhos, e tinha acontecido isso, a cidade tinha sido saqueada e queimada. E a Bíblia fala que desses 600 homens de Davi, 200 homens ficam de tão cansados, eles ficam para trás, ficam num ribeiro chamado Ribeiro de Bessor. E Davi ele segue atrás dessa caravana, desse exército amalequita, com apenas 400 homens. Irmãos, muitas das vezes nas batalhas, nós nos cansamos. Esse texto ele mostra isso. Davi ele tinha 600, 200 ficou no Ribeiro de Bessor, e Bessor significa refrigério, e Davi seguiu com 400 homens. E com esses 400 homens, Deus operou o livramento e ele conseguiu ali, eles conseguiram recuperar suas famílias. Em alguns momentos do deserto, nós temos que parar um pouquinho e buscar de Deus uma restauração pessoal, o fortalecimento da fé, da confiança, o revestimento da armadura de Deus, porque o que adianta os irmãos ficar lutando pelo cônjuge, pela esposa, pelo marido, se a tua fé está morrendo, se você está perdendo a tua saúde espiritual, se você está perdendo a sua comunhão com Deus, se você está perdendo o desejo de continuar, às vezes até mesmo lutando, e na presença de Deus começa a ficar tão enfraquecido. Então tem um momento que a gente tem que mudar o foco, a gente tem que voltar o foco para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada na presença do Senhor, pedir um fortalecimento, esquecer durante algumas semanas de orar pela restauração, pelo casamento, esquece, deixa o cônjuge. A palavra fala que esses 200 homens eles ficaram ali no ribeiro do refrigério, que é Bessor, descansando, e Davi foi adiante com os outros 400 homens. Então assim, tem momento que a gente tem que deixar o rei ir adiante. O Senhor Jesus ir adiante, o Senhor ir operando e realizando, fazendo a obra dele de restauração, e a gente ficar descansando, a gente ficar na retaguarda, descansando. Existem esses momentos. Eu mesmo tive momentos no meu deserto, eu ainda estou no deserto. Eu tive momentos onde eu tive que dar uma parada. Eu falei, opa, eu não tenho como ficar lutando, pagando preço de jejum 12 horas por dia, madrugada, eu estou muito cansado. Então, durante aquela semana ali, eu tirei aquela semana para descansar no Senhor. Eu orava pela minha vida, para o Senhor fortalecer a minha fé, para o Senhor me renovar, para o Senhor me dar condições para a jornada. Eu buscava alcançar comunhão nos cultos, na minha igreja onde eu vou diariamente. Então, eu estava me alimentando, sabe? Existe um momento que a gente tem que se alimentar. O que é o cansaço? A palavra fala que esses homens estavam tão cansados que não podiam ir além. É claro que se Davi perguntasse para eles, vocês desejam ir? Claro que eles desejavam. A família deles tinha sido sequestrada, tinha sido levada pelos inimigos. É claro que eles desejavam, mas eles não tinham condições físicas. Ainda que quisessem, não conseguiriam. Às vezes a gente quer sim a restauração, está buscando, está lutando, a gente deseja para ontem a restauração, aquela coisa toda de não, eu vou orar o dia todo se tiver que orar, vou jejuar, vou madrugar. Mas chega determinado momento em que o cansaço espiritual, o cansaço pela batalha, porque eles vieram de uma batalha e já iam entrar em outra, fica uma coisa muito, muito grande. É uma coisa que assim, chega a um ponto em que nós não conseguimos mais. Então a gente tem que cuidar muito com isso, senão a gente pode perder a bênção de Deus. Se o irmão ou a irmã morrer espiritualmente, não há restauração. Deus está primeiro preocupado com a nossa salvação, com a nossa vida espiritual. Eu vejo nos comentários, às vezes, as pessoas muito cansadas falando de restauração, falando de batalha, falando estou pensando em desistir de lutar pelo meu marido, pela minha esposa. Quando chega nesse ponto, o irmão e a irmã tem que primeiro lutar por si mesmo, pela sua fé. Porque se a sua fé morrer, acabou, irmão, acabou, irmã.
A fé é o que nos mantém vivos na presença de Deus para a salvação. E a salvação ela é mais importante do que a nossa família. A salvação em Cristo Jesus. Se o irmão ou a irmã não entendeu isso, então vai demorar um pouco para sair do deserto. Porque a palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não adianta a gente... Deus ele conhece o nosso coração. Não adianta a gente querer se aproximar dele somente pela família. Não. A gente tem que se aproximar dele pela nossa relação com ele, a nossa intimidade com ele, por entender que sem ele nós não somos nada, por querer a salvação que foi proporcionada através da morte do seu filho. E a nossa família, que são as demais coisas, isso vai ser acrescentado, o Senhor vai acrescentar. Deus ele vai operar, ele vai realizar, mas a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus também é isso, ter a vida espiritual fortalecida. Então não adianta, tá, irmãos? Não adianta. Então se o irmão está cansado, muito cansado, a irmã está muito cansada, para um pouquinho, ora ao Senhor, clama ao Senhor, se coloca na posição de buscar de Deus uma bênção de fortalecimento. E deixa que o rei, como Davi foi lá e pelejou, e trouxe a família daqueles homens que estavam ali no ribeiro. Da mesma forma que Davi foi lá, então os irmãos têm que descansar no Senhor. Deus ele vai trabalhar por nós. A palavra fala que nunca se viu com os olhos e nunca se ouviu um Deus como o Senhor, um Deus que trabalha por aquele que nele espera. E o Salmo diz, inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar, porque os seus amados ele dá enquanto descansam, enquanto dormem. Então a gente tem que descansar em Deus. Existem alguns momentos da jornada pela restauração que sim, a gente tem que dar uma parada, opa, deixa eu parar aqui, senão eu vou morrer. Eu não posso morrer. Não adianta, senão não vai ter restauração nenhuma e você ainda vai sair da presença de Deus. Então, os irmãos pensem dessa forma, busquem de Deus o descanso e o refrigério. Tem hora que a gente tem que ficar escondidinho no ribeiro de Bessó e deixar que o rei peleje por nós. Amém, irmãos? Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.